Acho que agora voltou a conexão. Grande Ivan, tudo bem? A gente interrompeu o seu pub aí. Não tem problema, mas você me vê e me ouve, que é o principal? Perfeitamente. Então tá. E uma saudação a Carol e ao Wagner. Valeu. Ivan, a gente repercutiu aqui as notícias da Carla Zambelli na Europa, então ela está se refugiando na Europa. Ela está numa situação muito precária, inclusive, né, que nem o Eduardo Bolsonaro nesse aspecto. Como está essa questão, essa imagem do Brasil, a ressonância dela na Inglaterra? Tem o mesmo interesse que nos Estados Unidos? Como que você enxerga isso? Bom, Marco, eu diria que aqui na Europa a gente está num estágio anterior ao dos Estados Unidos, mas começa a repercutir e muito essa questão do Brasil. No último final de semana, a principal revista da Alemanha, que é de esquerda, tá? A Der Spiegel, ela faz um artigo intitulado Make Bolsonaro Great Again. Olha só, baseada nas declarações do Marco Rubio, secretário de Estado, né, dos Estados Unidos, que ele fez na semana passada. Então, isso começa a repercutir. Obviamente que a revista ali, o artigo dela, ela faz uma defesa velada das ações do ministro Alexandre de Moraes. Por outro lado, elas mostram como a administração Trump está engajada em praticar, não é, fazer ali a defesa da liberdade de expressão. Outros artigos importantes também saíram em alguns jornais. Então, eu diria que nós estamos num estágio anterior ao dos Estados Unidos em relação à repercussão da questão toda do Brasil. Agora, com uma deputada refugiada aqui na Europa, então, pode ser que a gente tenha uma repercussão ainda maior, porque já começa a ter aí, né, essa conexão com parlamentares. Tem esse parlamentar polonês que você citou, que já apresentou ou vai apresentar uma moção para o Parlamento Europeu, demonstrando a situação toda que está acontecendo no Brasil. E quando se vierem as sanções, enfim, as ações do governo americano contra indivíduos, aí, autoridades no Brasil, pode ter certeza que a repercussão vai ser grande. Na semana passada, o jornal Financial Times, que é aqui da Inglaterra, fez um artigo também explicando como essa questão da mudança de visto ali, feita pelo Marco Rubio, pode atingir diretamente, eles citam, por exemplo, pelo menos na matéria, o ministro Alexandre de Moraes. Agora, com uma parlamentar refugiada na Europa, esse assunto deve ganhar ainda mais repercussão, viu, Marco? Muito bom. Carol, tem uma pergunta para o Ivan? Tenho. Eu queria sentir dele como é que está a percepção. Eu falei aqui um pouquinho, não sei se você estava assistindo, sobre o discurso, né, do J.D. Vance aí sobre a liberdade de expressão, e isso vem avançando, né? A Magnitsky não é só contra brasileiros, não é só contra o STF, Alexandre de Moraes, mas, pelo que eu entendi, tem inclusive contra uma pessoa inglesa, né? Uma pessoa do governo daí. E aí entender como é que está sendo visto isso na Europa. Olha, quando nós tivemos aquela atualização na semana passada da Secretaria de Estado, a notícia aqui na Inglaterra repercutiu tanto quanto no Brasil. E por que isso acontece, Carol? O Reino Unido e os Estados Unidos têm de longa data uma relação que eles chamam especial, a Special Relationship. E devido às novas políticas de tarifas, né, do Donald Trump, eles tiveram que rever essa relação. O acordo entre o Reino Unido e os Estados Unidos foi assinado, porém, a canetada final mesmo do Donald Trump será dada depois que os Estados Unidos analisarem a questão da liberdade de expressão aqui no Reino Unido. Isso é um recado para o mundo inteiro. Os Estados Unidos estão dizendo, querem fazer acordo com nós? Beleza, mas garantam a liberdade de expressão em seus países. Imagine se com a Inglaterra eles estão fazendo isso, imagine com outros países. Então, quando saiu aquela atualização ali do Marco Rubio, isso repercutiu muito aqui, porque autoridades britânicas podem, sim, também estarem impedidas de entrar nos Estados Unidos. A questão da lei Magnitsky ela é um pouco mais delicada, porque envolve a questão relacionada a direitos humanos, né? Aí eu acho que vai pegar em cheio regimes autoritários e, infelizmente, o Brasil caminha a passos largos, né, para ser incluído nessa lista. Nós não gostaríamos de estar noticiando isso, mas, infelizmente, sim, é o caminho que as coisas estão tomando, viu, Carol? Boa. Wagner, tem uma pergunta para o nosso querido Ivan?
Eu acho que não tem muito como escapar do tema da Zambelli, já que a gente está falando de Europa, já que ela se refugiou por lá, né? Eu lembro que da última vez que conversei com o Ivan, eu tinha perguntado sobre o caso do Oswaldo Eustáquio, porque, né, tinha a ver com a Espanha, e ele falou que repercutiu legal lá na Espanha, e disse que no resto da Europa até que não tinha repercutido tanto, porém, que alguns casos absurdos aqui do Brasil, sim, estavam repercutindo bastante lá, e se eu não me engano ele citou o caso da Débora mesmo, né, que era um momento em que estava bastante em voga e chamando a atenção do mundo inteiro, inclusive lá da Europa. Então, a gente sabe, gostaria que o Ivan confirmasse também, né, que a Europa está bastante ciente, sim, do que o Xandão anda fazendo por aqui, e saber, então, né, nesse contexto, né, com os europeus também preocupados com essa situação, quanta abertura ele acha que a Zambelli, por exemplo, poderia ter por lá para fazer um trabalho parecido com esse que o Eduardo, Paulo Figueiredo, vem fazendo nos Estados Unidos? Olha, obviamente ainda a gente não tem a repercussão, Wagner, da questão da Zambelli, porque é notícia de hoje, então pode ser que leve algumas horas para a mídia europeia começar a repercutir. Eu acredito que ela vai ter bastante espaço de manobra, até porque já existe uma articulação aqui, viu, Wagner? Nesse sentido, tanto com o Parlamento Britânico quanto com o Parlamento Europeu. Lembrando que o Reino Unido, né, não faz parte da União Europeia, então são duas linhas de frente, digamos assim, que precisam ser articuladas. A gente já tem um caminho feito nesse sentido na União Europeia. Então, se for vontade da Zambelli, se ela realmente quiser, digamos assim, traçar o caminho que o Eduardo fez lá nos Estados Unidos, ela vai ter uma grande margem de manobra para isso. Dificilmente, depende do país que ela vai estar, enfim, mas as coisas aí nesse caso acontecem em Bruxelas, onde fica o Parlamento Europeu. E Wagner, se você me permite, e também dentro um pouco do que o Marco vem falando, a repercussão aqui na Europa, e os olhos estão atentos à questão da influência do Hezbollah no Brasil. Eu posso estar mudando um pouco aqui de assunto, mas, afinal de contas, eu preciso reportar o que está sendo dito aqui, né? E as agências de inteligência, não só dos Estados Unidos, de Israel, mas os outros países começam a monitorar de maneira bem atenta essa penetração, essa influência, essa capacidade do Hezbollah de operar no Brasil. Vale lembrar que há poucos dias a Secretaria de Estado americana colocou ali uma recompensa de 10 milhões de dólares, melhor dizendo, para quem pudesse dar informações que levem, né, às operações do Hezbollah na Tríplice Fronteira. Então, outro assunto que é muito tratado aqui é essa aproximação de Lula a regimes como o de Vladimir Putin e da China. Algumas mídias europeias que endossaram Lula em 2022 hoje estão arrependidas. Acreditavam que o Lula, a versão 4.0, porque a 3.0 foi o governo Dilma, né, seria diferente das outras. E não, não está sendo nada diferente essa aproximação também do Brasil com o Irã. Então, isso, no campo diplomático, vem repercutindo muito. E vamos ver, né? Parece que o Lula vai visitar o Macron lá em Paris. Se a esposa do Macron não sair dando tapa em todo mundo lá. Eu acredito que essa questão toda dessa aproximação do Lula e essa operação do Hezbollah na América Latina, com certeza, vão dominar a cobertura da mídia europeia dessa visita do Lula à França. Eu devolvo a palavra aos estúdios do Fio Diário no Brasil. Eu gostei da esposa do Macron metendo tapa em todo mundo. Já pensou? Só umzinho, né? Nem que acredite, só um aquele tapa foi feio, né? Foi uma mistura de tapa com empurrão na cara, assim. Ele tava entre o soco, tapa e empurrão. Bonito, Marco? Não tem tapa bonito, todo tapa é muito humilhante, né? É muito humilhante. A humilhação é o Macron, aqueles 3 primeiros segundos depois que ele percebe que levou o tapa, que ele olha e vê a porta do avião aberta. Quase fiquei com dó do Macron, viu? Quase fiquei com dó do Macron. Ele tenta ainda ir pro lado, aí ele pega, aí ele tenta cumprimentar, ele dá um tchau pro pessoal, depois ele desce, estica o braço, ela não dá o braço para ele. E dizem que ela tem uma testosterona muito forte, né? Então, eu não sei. Existe essa teoria da conspiração, né? Ela e a esposa do Barack Obama, né? Ela e o Michael. Mike Obama. Estamos entrando no terreno areia movediça aí, cuidado, né? Areia movediça. Mas a gente tá na areia movediça desde que a gente começou esse canal, viu? Vou te falar.
Depois do Cogos ter tirado uma faca contra o Adrilles e já ter levantado uma arma no meio do programa, acho que a gente consegue passar, assim. Mas, ó, deixa eu agradecer. Ivan, cara, que trabalho fenomenal que você faz. Sigam o Ivan nas redes sociais. O Ivan é um cara fantástico, ó. Lorde Ivan 22 no X ou no Instagram, o nome dele completo aqui, Ivan Kleber Fonseca no Instagram. Ivan, obrigado, cara. Sempre bom a gente se atualizar com você. Obrigado aí pelo carinho de receber a gente. Valeu, Marco. A produção já tem meu número aqui, já sabe o caminho das pedras. Estamos sempre disponíveis aí. Às vezes eu preciso entrar da rua, que nem hoje, estou bem no fim vindo numa estação, mas sempre que possível a gente atende o chamado. Uma saudação aí a Carol, Wagner e principalmente a sua audiência aí. Pessoal, vamos deixar o like e compartilhar aí para reforçar a mídia independente no Brasil, tá certo? Um abração e obrigado pelo convite. Valeu. Eu que agradeço, Ivan. Obrigado pelo carinho.